Olá, bem-vindo a mais um programa Transparência, hoje especialmente com o vereador que é suplente ainda nessa legislatura, é o Antônio Francés Júnior, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Conosco aqui a Aline e o Marcos está lá, tudo bem com vocês? Tudo bom, Sérgio. É Franzé, a gente já estava discutindo aqui, é Franzé. Por causa da cidadania italiana. Escreve com Z, mas fala-se Francé. A vida inteira foi Francé, mas agora a escrita modificou por causa da cidadania. Então escreve-se com Z, mas a pronúncia é Francé. É Francé. Isso. Tem nada a ver com francês, então. Não, italiano calabrês ainda. É italiano calabrês. Calabrês. Ok. Quer fazer a primeira pergunta? Sim. Eu já conheci o Francé do curso de noivos, né? O Francé tem um trabalho na Igreja Católica. Sim. Eu queria saber de você, Francé, na sua opinião, até que ponto a Igreja é um agente transformador da sociedade, em especial nos jovens? Tarla, prazer te rever. A Igreja ela está dentro da sociedade, ela pertence à Terra, ela está no mundo. E os jovens têm assim um carinho especial. Jesus tinha um carinho especial com os jovens e a Igreja tem esse foco. Por participar do mundo, por estar no mundo, nós somos agentes transformadores também de realidades. Então, na Igreja concentram-se os problemas, todas as dificuldades do dia a dia, elas escoam, elas desaguam na Igreja, né? Então, a Igreja tem essa preocupação, de uma maneira geral, com todos. Com a criança, com o idoso, mas o adolescente, o jovem, ele está carente, inclusive, dessa formação política. Então, eu penso, inclusive, que a minha candidatura, no tempo em que eu fui candidato, ela também serviu de formação, de dar instrução, de dar incentivo, impulso para que novos talentos surjam dentro da Igreja e fora da Igreja também. Mas eu penso que é um grande instrumento de transformação a política e o jovem engajado dentro desse contexto de sociedade, né? Sim, a gente vê, porque eu até queria comentar isso, porque a gente vê muitas pessoas reclamando das igrejas, né, tanto evangélica quanto católica. Porque a pessoa acaba ficando fanática, o adolescente vive na igreja, mas antes viver na igreja do que, né, não, sem sombra de dúvida. A igreja ela é tudo de bom. Eu sou apaixonado pela Igreja Católica, mas tenho amigos evangélicos em outras denominações. Penso assim que é extremamente bom, é saudável estar. Agora, a participação do jovem na sociedade organizada, os movimentos, as SEBs, as comunidades básicas eclesiais, aqui tem vários, o André participou, o vereador, o Beto Canguçu. Então, assim, descobrir a doutrina social da Igreja. A Igreja tem inúmeros documentos que incentivam a inserção na vida política, na atuação política. Porque se os bons não tomam o seu papel na sociedade, abre espaço para os ruins. E a gente vê a política se degradando aí, pelos maus políticos, né? Então, penso que seja uma obrigação. O compromisso do batizado é viver a justiça, a verdade, a fraternidade. Portanto, eu não vejo nenhum problema da participação dos jovens, de todas as idades. Eu acho que sempre é tempo, sempre é oportuno. Então, você assumiu agora, né? Nós já estamos no fim do ano. Dá para fazer alguma coisa nesse restinho de tempo? Dá. Eu sou muito grato, assim, às pessoas que estão lá me assessorando, de um modo particular, o Fernando Ramos, que é um grande amigo, um assessor maravilhoso. A equipe que eu peguei do vereador Bebé, é uma equipe especial de trabalho. Eu assumi no dia 1º de novembro. O espaço é muito curto, mas eu disse para eles que, se quisessem trabalhar, nós estaríamos juntos. E a gente tem sido assim, um grupo fecundo. Temos feito as nossas reuniões, temos feito os nossos projetos. Eu tenho bastante coisa para apresentar. Não sei se vai dar tempo, mas o tempo é curto. O Juscelino Kubitschek falava, né, que ele fazia 50 anos em 5. Por que eu não posso fazer 4 anos em 2 meses? Né? Acho que dá. A ideia dá. Eu acho que, se fizer proporcional, talvez dê. Mas a gente já fez bastante coisa. Eu acho que trazer esse novo impulso, esse novo alento. Eu, quando assumi, eu queria falar uma coisa no discurso, mas estava tão nervoso, esqueci de cumprimentar minha esposa, que estava presente, a Luciana, o Thomas, meu filho, também, que estavam presentes, né? Mas eu queria dizer que essa nova face, essa nova faceta da Câmara, com esses novos vereadores,
deu um novo alento à coisa, né? Parece que o clima está mais favorável. E eu penso que a coragem, nós estamos precisando de coragem para enfrentar os problemas, os desafios e, sobretudo, apaziguar as indiferenças. Nós precisamos trabalhar com as adversidades e conciliar melhor. Porque o problema não é da Câmara, não é do Executivo, o problema é todo nosso. Nós sofremos as ações do que nós praticamos, né? O Papa Francisco fala muito isso, né? Nós somos os protagonistas dos nossos próprios destinos. A gente culpa muitos outros pelas coisas ruins que nos acontecem, mas e a nossa participação efetiva? Quer dizer, o que você fez para transformar a realidade, né? Então eu penso que está muito legal, está muito bom. Levando por esse lado, você encontra a política, como você disse, num momento complicado, onde o Brasil parece rachou a uma turma de um lado, a turma do outro. Por outro lado, nós vemos as igrejas se aproximando. O Papa Francisco fazendo visita a pastores, pastores fazendo visita ao Papa. Inclusão. Igrejas cristãs que viviam tão separadas que, de alguma forma... Você acha que esse é o momento, não dos religiosos, mas daqueles que professam o bem, se unirem para abafar esse mal que está no nosso país? Sérgio, eu penso assim, já não é nenhuma questão de bem contra o mal, mas é uma tendência mundial. A gente viu a eleição nos Estados Unidos agora, né, duas ideias completamente diferentes e assim, as manifestações, o mundo está muito diferente, mas ele está absolutamente propício para que haja unidade, porque nós somos todos responsáveis por tudo que está acontecendo. É meio ambiente, é a degradação do meio ambiente. A família, outro instituto. Eu estou fazendo um trabalho de TCC sobre família. É uma instituição que sofre as ações diretas do desemprego, da falta de oportunidades, a falta de políticas públicas destinadas à família, à sua constituição, manutenção, excesso o desemprego, por exemplo. Então, assim, eu penso que o momento está propício para nós revermos conceitos. Não respeitarmos as diferenças. Eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Sim. E, sobretudo, o que a igreja tem falado muito, nós precisamos dialogar. Todos os institutos, os órgãos precisam conversar mais. Nós temos uma linha de trabalho que é comum, nós temos algo que nos liga, que é o diálogo. Nós precisamos conversar. Talvez a gente precise falar um pouquinho mais a verdade. Ou deixar de omitir a verdade. A gente precisa parar com isso. Nós precisamos assumir. Outro dia eu li a matéria da prefeitura, deve 2 bi. Né? Eu tenho medo, quando solto um dado, eu sempre fico multiplicando na minha cabeça. Eu sempre acho que a conta é maior, é igual a Lava Jato. Veja, o problema não é do executivo, o problema não é legislativo, não é do judiciário, o problema é de todos nós. Nós vamos ter que pagar essa conta de alguma maneira, nós vamos ter que ajustar essa situação. Portanto, eu proponho que se faça um pacto de todos esses atores da sociedade para que a gente consiga sair dessa dificuldade, porque não vai aparecer uma solução milagrosa. Até porque, como você disse, né, o pessoal põe muita culpa no político, mas não é o político que é corrupto, o ser humano é corrupto, né? É a Aline, né? Aline. Eu estou sendo político hoje é dia 17, faz 17 dias. Eu falei isso para a Monize, da Jornal Cidade. Eu estou amando ser político. Eles me chamam de vereador, eu não gosto. Eu gosto que me chamem pelo nome Francés. Porque antes do título eu tenho um nome próprio, que tem um histórico. Né? Ser vereador é uma das coisas mais lindas. Ser um parlamentar, eu fico imaginando, deputado estadual na sua competência, o federal na sua competência. Quanto é possível fazer pelo próximo. Me parece que tem algumas classes que são menos privilegiadas, os pobres, os humildes, os excluídos, você vê moradores de rua. Nós estamos tratando como se o problema não fosse nosso, e é. O problema do desemprego, Ribeirão Preto é uma das cidades mais lindas que eu conheço do mundo, embora eu conheça muito pouco do mundo, é verdade. Mas aonde eu fui, Ribeirão Preto tem um povo ordeiro, tem um povo bonito, tem um povo que no nível educacional é alto. O nível de vida aqui é um nível muito bom comparado a outras cidades. Mas a gente perdeu há muito tempo esse orgulho de ser ribeirão pretano, de ser da terra. A gente perdeu assim o senso do que é comum, do bem-estar. Né? A gente vê, você vê nos semáforos hoje, né, quantos
ambulantes vendendo, quantos artistas mambabes estão nos lugares errados, né? A gente poderia explorar melhor essa área, ter melhores ideias. Então eu penso assim que a gente precisa urgentemente se unir, trabalharmos juntos em prol da cidade, em prol daquilo que a gente ama, porque se não for agora, nós não estaremos preparando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Nós estaremos condenados. E essa classe excluída me preocupa demais. Sim, o Francé, a questão também em Ribeirão Preto está tendo muito problema com o trânsito, né? É muito carro por habitante, né? Então, assim, se eu não me engano, você teve uma experiência fora da cidade também, com trânsito, cidade de Vitória, se eu não pesquisei errado. Foi isso mesmo, não, foi lindo, isso mesmo. Você teve uma experiência como essa e, segundo o que você disse, o trânsito de Vitória melhorou muito, uma das principais avenidas Beira-Mar lá, exatamente. A pessoa não conseguia atravessar sem sofrer um acidente. E com políticas públicas aquilo se resolveu, ou pelo menos em grande parte se resolveu. Sim. Como aplicar isso em Ribeirão Preto, uma cidade que está superlotada de carro? Então, o senador Buarque dizia, né, o senador Cristóvão Buarque, ele dizia que o problema do Brasil era educação. E batia nessa tecla, e como eu sou músico, eu lembrava do samba do Tom Jobim, né, de uma nota só, né? Fundamentalmente a educação. Eu fui para Vitória, esse é um fato verdadeiro, e até fico feliz de você ter lido sobre essa situação, porque eu tinha um processo, e Vitória é uma cidade uma capital muito violenta. O trânsito, ninguém respeitava ninguém, essa Avenida Beira-Mar era perigosíssima, vários atropelamentos, inclusive o dia que eu estava lá teve um acidente fatal. E voltei depois de 5 ou 6 anos no mesmo processo, para encerrar o processo, e fiquei maravilhado. É você botar o pé na rua, o carro para a distância. E me lembrei do Chile, eu tive essa experiência também no Chile. O Chile eu andei uma parte na calçada e uma parte na rua. Toda vez que eu andava na rua, o trânsito parava. Até que a minha esposa me falou, você vai andar para um lado ou para o outro, você está trabalhando o trânsito. E eu olhei para trás de fato. Fundamentalmente a educação. Nós precisamos trabalhar com o material humano, que é a criança, precisamos formar jovens, precisamos conscientizá-los, mostrar na carne. Eu, quando era pequenininho, me mostraram um filme sobre câncer, fruto de uso de tabaco. Eu fiquei tão impressionado que eu jamais imaginei na minha cabeça fumar. Penso que se a gente mostrar, levar as crianças, ver as pessoas mutiladas pelos acidentes de trânsito, trazer essa realidade, eu penso que a gente consegue fazer, mas é um trabalho longo. Eu penso que seja possível, porque eu vi com os meus olhos lá em Vitória. Acho que Ribeirão Preto precisa passar por essa transformação. Você pensa que medidas como multas, por exemplo, medidas que coíbem, né, o trânsito mais violento, você acredita nessa medida, além da educação? Porque tem pessoas que só aprendem no bolso, né? Você sabe que a pena de multa eu acho que ela é viável em algumas situações. Mas, por exemplo, eu nunca vi aqui os órgãos públicos fazerem essa conscientização. Raramente. Um agente dificilmente te para com educação, te admoesta do que você está fazendo de errado. Eu nunca tive essa experiência, né? Geralmente são abordagens muito truculentas, né? Talvez o próprio clima de Ribeirão Preto muito quente, as pessoas sejam assim. Então, a multa eu acho que seria uma última ação quando não se tem correção, quando não se tem uma maneira melhor. Mas eu levaria para a última consequência. Eu acho que a primeira tem que se trabalhar num processo educativo, ele é lento, é um processo que exige das partes, tanto de condutor do veículo, quanto do agente, quanto das autoridades que vão julgar depois esses autos de infração. Eu fiz várias defesas como advogado, e as respostas invariavelmente se indefere, nem se lê, nem se fundamenta, né, as defesas. O cidadão está sempre errado, existe uma presunção de veracidade por causa da autoridade que lavrou o auto, né? Então, eu penso que precisa mudar essa estrutura. Eu penso que a indústria da multa, isso precisa ser coibido. A receita, por exemplo, das autuações não pode funcionar como orçamento de prefeitura. Eu sou radicalmente contra isso. Quando você explora como se aquilo lá fosse um faturamento para você tirar do contribuinte, né, mais do que ele já paga, né? E vou além. Você vê as ruas esburacadas hoje, quer dizer, não é um contrassenso também? Você multa pela direção, mas você não multa o executivo pelo... Eu vi uma entrada ao vivo ontem
de uma rodovia federal onde a polícia estava exatamente quase dentro de um buraco, cheio de água. Então, e eles multando os carros que estavam com o farol apagado. É uma coisa absurda. Não, eu vou além, Sérgio. Você tem um terreno, você esqueceu de cuidar do terreno, a prefeitura vem e te autua, você é multado. Né? A primeira vez você é advertido, depois você é multado, penalizado pecuniamente. Depois as multas vão aumentando o valor. E o inverso? E as praças públicas, por exemplo? Não deveria ter também uma punição para falta pelo desleixo que há na coisa pública? Não é mais fácil, ao invés de multar, limpar o terreno e mandar a conta para o sujeito? Eles fizeram isso há um tempo. Seria. E se fosse um preço justo também, né? Sim. Eu penso que seria. Enfim. Mas também o brasileiro tem essa coisa de, bom, já que alguém vai fazer, o Jaque, né? Já que vai fazer, eu vou deixar para depois. Acho que precisa dosar as coisas, Sérgio. Não... Bom, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para várias pessoas e todo mundo fala assim, é assim mesmo, tal, mas ninguém diz como fazer. É fato, é notório que a prefeitura não consegue fazer várias coisas. Sim. Quem faz é a igreja. Sim. Tanto a igreja católica, a evangélica, os espíritas, sim, enfim. Sim, verdade. As entidades. Né? Entidades. Mas por que as prefeituras até hoje não se utilizam oficialmente disso? As igrejas, as entidades precisam ficar correndo atrás da prefeitura ou de televisão passando o chapeuzinho para angariar fundos. Quando a prefeitura sabe que não pode fazer aquilo, mas não investe, o que um vereador poderia fazer para que isso se mudasse a mentalidade do prefeito? Prefeito, você não consegue ter um hospital de retaguarda, você não consegue ter um cantinho do céu, mas tem lá alguém que faz. Mas então, valorize aquilo para fazer bem. Sérgio, hoje eu recebi uma notícia de uma creche que estão fechando, acho que é da Soberb, acho que é. Ah, sim. E alguns grupos que trabalham com moradores de rua, o Resolvi Mudar, são instituições que estão sendo criadas, inclusive, já são de fato, não são de direito ainda, porque não tem personalidade jurídica ainda. Mas eles estão pedindo, pelo amor de Deus, para que as autoridades não fechem, porque está ruim como está, vai piorar sem. Eu não sei te dar uma resposta exata, acho que não é uma resposta fechada. O engraçado é que nas épocas eleitorais, essas pessoas, elas vão, fazem as promessas, elas se comprometem, então se comprometem com hospitais, com receitas, depois com auxílio e depois some. Não é hora também de nós, eleitores, agirmos de uma maneira mais incisiva? Eu não sei se a abstenção, se não votar, 36%, acho que foi nessa eleição agora, né, de abstenção de votos. Acho que foi mais, né? Bom, enfim, foi o maior índice, foi então, é assustador, isso, é assustador. Há um protesto nisso, mas eu pergunto, é assim que a gente vai transformar essa realidade? Então, assim, nós precisamos aprender, nós estamos engatinhando nesse processo, é um aperfeiçoamento. A igreja, ela sofre com essas obrigações. Eu imagino, assim, as outras instituições, os espíritas conhecem os trabalhos que eles desenvolvem, um trabalho belíssimo, em hospitais. A Igreja Católica, com o FAC, o Fraterno Auxílio Cristão, que é uma instituição seríssima, que trabalha com pessoas em estado de vulnerabilidade, querem deixar a rua e tal. Mas eu acho que os agentes, se eles não podem fazer, esses agentes públicos, eles não podem atrapalhar. Eles devem dar condições mínimas para que essas ações elas prossigam, elas se dinamizem, elas se tornem mais efetivas. Agora, claro, se tem alguém fazendo, né, e eu não botando dinheiro, eu não me comprometendo também, então vai se deixando, né? Nós precisamos exigir mais. É complicado, porque nós vemos aí, são vários templos Sim. que ficam ociosos durante o dia. Sim. E a prefeitura pagando, às vezes, Sim, aluguéis, quando sim. poderia estar dando curso lá. Sim. A própria igreja tem professores que Sim, poderiam ser... sim. Sei lá, Sim. são coisas tremendas aí que poderiam ser Há feitas. instituições, Sérgio, que não têm local para se reunir. E eu penso nisso, quer dizer, o poder público não pode disponibilizar áreas, nós temos capacidade para fazer isso ou não temos. Então, às vezes me vem assim à mente que falta um pouquinho mais de compaixão. Compaixão é você entrar dentro da miséria do outro, do sofrimento do outro. Se coloque no lugar de quem precisa. Vá no bairro.
Outro dia eles falaram do Ribeirão Verde, né? Eu conheço bem a realidade lá. É outra cidade, outro universo. Aquela avenida que não duplicam nunca, né? Acaba, nunca é acaba. Igual calçadão. E igual calçadão. Quer dizer, não é o momento da gente dar um basta, levantar a bandeira, vamos, sabe? Você disse que falta aos políticos falar a verdade, né? Sérgio, eu não sei se falta. Eu penso sobre isso. Às vezes o pior não é nem falar a verdade, às vezes o pior é omitir a verdade. Por conveniências, por... assim, o jogo, a própria política ela tem essas necessidades de composição, mas eu penso que o homem público precisa ser mais objetivo, mais sincero. As pessoas estão preparadas para a verdade dói, mas a verdade liberta. É verdade. Se você falar a verdade, a pessoa compreende, ela reage. Mas se você ficar nas periferias, tentando convencer daquilo que não vai acontecer, eu penso assim que os frutos são ruins. Você cria assim um monte de embaraços, né? Eu penso que, eu não sei, eu penso que a omissão é a pior consequência que a gente pode esperar de um agente político, né? A gente precisa viver mais a verdade, falar mais a verdade, ser mais transparente, né? Tá, e como que você acha que seria o cenário político se um político falasse a verdade, falasse assim, não dá para fazer porque eu dependo disso, eu tenho que dar um favor, vai dar pra fazer o ano que vem. Só por troca de favores, Aline, ou por jogo público. Sim, mas se você não pode fazer mesmo, você não vai fazer. Então, enrolação, embromação, rolando lera já foi, já, né? Eu penso assim, ó, eu vou voltar àquela pergunta do Sérgio das transformações, que falou de unidade, e isso me chama a atenção. O mundo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. As pessoas estão insatisfeitas. Há necessidade de mudar a política antiga. Esse negócio de troca, você vota em mim porque eu te beneficio ali, porque eu te dou uma casa de Coab, ou porque eu pago a sua conta de gás. Eu estava no meu gabinete e veio lá pessoas que fazem gato, puxa energia elétrica, rouba água. A pessoa, ela vai falar que é coitada, mas ela se usou de um bem público e em detrimento de outras pessoas. E ela não paga, mas alguém vai pagar. Então, alguém vai pagar. Não tem essa que ficou de graça. E se não for agora, Sérgio, vai ser amanhã, vai ser depois, porque vai faltar, são recursos que não são intermináveis, são recursos que amanhã vai faltar para o filho dela. O lixo que você joga na rua, ao invés de separar, selecionar e né, fazer o seleto lá e separar, ele vai ter consequências no meio ambiente, nós vamos sofrer disso. Então, eu penso que essa política antiga de trocas, ela vai acabar, tem dias contados, isso vai acabar. O político falar a verdade, eu vejo assim, a verdade dói muito, porque a verdade, ela nos atinge, ela nos ofende, mas ela não tem outro caminho. Nós vamos ter que pagar essas contas todas, seja em nível federal, seja em nível estadual, seja em nível municipal. O esgotamento ou vai provocar uma revolução social e a gente vai ter... muitos inocentes vão pagar com seu sangue, quer dizer, um quadro mais trágico. Mas eu prefiro uma linguagem do amor, uma linguagem da conciliação, de olhar no olho, falar a verdade, buscar soluções pacíficas, né? Eu acho que esses estadistas, os novos estadistas, eles devem ter esse cuidado, né? De falar uma linguagem mais acessível, mais simples, que as pessoas entendam e que elas respondam, né? Ô, Francé, você também estudou um pouquinho de arte, né? Você é músico, além de ser advogado, você é músico, conhece um pouco de arte também. Você disse que esteve no Chile, você deve ter comparado aí a diferença entre cuidar de um museu no Chile e cuidar de um museu no Brasil. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Nessa experiência que você observou, o Ribeirão Preto tem alguns museus, mas a gente visita ali os museus da USP, a gente vê que está tudo detonado, tudo acabado. Por que ainda a gente trata a cultura com tanta indiferença no Brasil? Eu não vou longe. Eu cheguei aqui, acho que é o Felipe, o menino que cuida aqui como chama da casa, que cuida do patrimônio histórico. É o Felipe. O Felipe, ele me disse que tem aqui documentos de 1887, antes da Lei Áurea. Ele falou, foi me dando um arrepio, e ele disse que restringe o acesso. E aí eu fico pensando assim, ó, um local que não tem a história, ele não tem passado. Como que você vai refletir o passado? Como que você vai traçar o futuro se você não conhece a sua história? Diz que tem documentos aqui,
que Ribeirão Preto forneceu R$1, um conto de réis, talvez Santos Dumont. É verdade. Então, as foi crianças... o primeiro lugar que se aboliu a escravatura. Então, foi em Ribeirão. Começou aqui. É uma então, coisa assim, quase ninguém sabe. Então, assim, não, você me fez a pergunta de fora daqui. Isso aqui assim, é um paraíso de cultura. Quer dizer, nós precisamos tornar acessível. Aí você fala assim, mas aqui tem dificuldade, não, nós não temos espaço, vai construir o anexo, não sei o que lá. Olha, nós precisamos encontrar soluções criativas. Eu fui no Chile, de fato, lá, museu é coisa do outro mundo, não tenha dúvida. Eu fui em Campos do Jordão, que é uma cidade extremamente pequena. Isso aqui é mais que aquele teatro, que coisa impressionante. Vou além, Tarlá. Você acha que o pobre não tem direito a contemplar, por exemplo, a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto? Nós não podemos criar agendas culturais, um calendário anual, em que tenha exposição de grupos. Tem o TPC aqui, que é grupo de teatro. O SESI desenvolve atividades espetaculares nessa área de criação, de artes plásticas e tal. Nós não podemos fazer ciclos e através dessas exposições, surgirem novos artistas para a orquestra, para bandas. Não podemos fazer isso. E o poder público, vai gastar dinheiro. Não vai. Se você coloca lá, você dá estrutura, você dá os microfones, o som, o palanque, sei lá, o palco, né? Você monta, dá segurança. As praças poderiam ser ocupadas? As praças poderiam... Eu dei outra ideia também, essa é uma ideia minha, do projetinho. Você falou das igrejas, né? Os centros espíritas, os irmãos maçons, por exemplo, eles são organizados. Nós não podemos nos reunir nas paróquias, chamar todas as representatividades daquelas comunidades, trazermos os assuntos principais. E dentro desses assuntos, nós não podemos desenvolver políticas públicas específicas para esses bairros. Pois é, seria... Como não? Seria entendeu? Fantástico. Seria fantástico. Aí aquela linguagem da unidade, do diálogo, é diferente, só que nós estamos trabalhando para o bem comum. Sim. Entende? Então, assim, esse é o pacto. Eu acho que a gente precisa propor um pacto de todas as forças da sociedade, todas, política, judiciário, as autoridades fiscais, Receita Federal, a gente... Eu creio que nós estamos precisando mais do que um prefeito, precisamos de um líder, né? Estadista está difícil, vai estar difícil em todo lugar do mundo. Os estadistas ultimamente... Quem dera o prefeito eleito ou alguém da equipe ouvisse esse programa e falasse, caramba, vamos a chave por está aí. Certo, vamos ouvir. Por certo, vamos ouvir. O prefeito não é obrigado a carregar esse fardo todo sozinho. Não é. E as pessoas querem ajudar. O brasileiro, o ribeirão pretano, ele é dotado dessa boa vontade. O Sérgio Ribeirão Pretano, assim, ele é espetacular. O Ribeirão Pretano, ele é espetacular. Ele é solidário, ele é companheiro. Eu trabalho lá no Hemocentro, então tenho acesso com os estudantes da USP, tenho acesso com outros estudantes de outras faculdades. Ribeirão Preto assim, é um berço, é um celeiro. Aí eu estava discutindo isso hoje. O que adianta você ser um centro educacional de excelência? Os jovens, a primeira coisa que eles fazem quando formam, eles querem ir embora Pois é. Não de Ribeirão, do Brasil. Uhum. Então, assim, como que você retribui o que você recebeu? Nos Estados Unidos, o meu filho está com um projeto para ir para lá. Você formado, eles te dão o direito de 1 ano você ficar nos Estados Unidos, porque eles querem que você produza, você pague de alguma maneira o que você aprendeu lá. E se você conseguir um trabalho em 1 ano, depois eles renovam o teu visto por mais 5 anos. Se o sujeito ficar faculdade, mais 1 ano, mais 5, são 6, ele acaba morando lá. Então, assim, cadê as empresas, cadê os polos industriais em Ribeirão para pegar esses jovens, para trabalhar com eles, para desenvolver emprego, para desenvolver divisas, para Ribeirão Preto ocupar o seu lugar de destaque no estado de São Paulo? Francé, nosso programa está tão gostoso. Hoje está mesmo. Mas já acabou. Queria agradecer que vocês foram muito generosos comigo, viu? Não, o programa realmente foi gostoso. Tá bom, é bom a gente ver. Uma pena que você não foi candidato novamente. É uma pena. Mas tem 2 meses aí, conte conosco nesses 2 meses. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Se você precisar fazer, a gente pode tentar te ajudar. Você tem 2 minutos para falar aí com a população. Dá o seu recado que você quiser. Eu queria agradecer. Hoje eu posso agradecer a minha esposa que estava aqui na minha posse, a Luciana Maria, 28 anos de casado, o Thomas, que esteve também comigo, né? O Tiago, que mora no Rio de Janeiro, é artista, minha filha Thaís, que já casou também, mora em São Paulo com o Henrique, o meu genro querido do coração, o predileto, só tem um, né? E agradecer a Ana e o João da Igreja São José, que me ajudaram muito nesse trabalho de 12 anos de política. Agradecer o Zé Aguinaldo Garapeiro, amigo do Marcos Papa,
que também é um companheiraço, e o Jefferson Cristo. Por que eu tomei posse? Por que eu pedi para o bispo Dom Arnaldo, Dom Moacir Silva, que eu mando um abraço também, por que eu pedi autorização? Porque o Jefferson disse, Francés, depois de 12 anos, se você fosse vereador um dia, teria valido a pena todos os 12 anos de trabalho. Eu tive a graça, estou tendo a graça de ficar 2 meses, né? E posso dizer para os senhores, esses 17 dias foram os dias mais importantes da minha vida. Legal. Tem sido muito bom. Eu espero escrever história. Eu espero. E contando com a colaboração dos senhores, eu vou escrever essa história. Legal. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado, Aline. Obrigado por estar lá. Mais uma vez, estou mesmo assim, torcendo para que alguém da prefeitura, da equipe do novo prefeito ouça isso, mas que os pastores também ouçam a nossa conversa, que os padres ouçam, que os lá do centro espírita, seja lá qual for a entidade, e de repente alguém se levante aí e fala, caramba, vamos fazer uma reunião? Não. Vamos deixar as diferenças de lado? Porque a cidade é nossa, todos nós moramos nela. Exatamente. E o Cristo que nós tanto pregamos nos púlpitos, nas igrejas e tudo mais, ele pode estar presente lá na favela, na nossa reunião. Não, ele está presente, seguramente. Ele está presente. Isso. Então, muitas vezes, uma atitude vale mais do que uma pregação de 2 horas, eloquente, muito bonita, mas que não chega a lugar nenhum. É isso. Se você ouviu e quer participar, entre em contato com o vereador aqui, ó. Tenho certeza que ele está à disposição para quem sabe começar esse movimento aí, né? Olha eu aqui já dando trabalho pro vereador, né? Então tá bom. Obrigado a você que nos acompanhou. Continue com a gente. Tchau, tchau.